Salve, salve galera, Guilherme Carvalho, expert em iPhone. Gente, estou vendo que tem um pessoal meio perdido, não sabendo como conversar com o cliente. O pessoal já começou a fazer anúncio, já aprendeu alguma coisa, já está desmontando o próprio iPhone, começou a fazer anúncio, mas está meio perdido como conversar com o cliente, o que falar com o cliente. Então, vou fazer um pouquinho aqui para você entender como você deve fazer. Primeiro passo, o cliente vai te chamar. Normalmente o cliente não sabe o que está acontecendo, ele já vem com diagnóstico. Então, não escuta somente o diagnóstico do teu cliente. Eu vou te dar um exemplo muito claro, muito simples. O cliente vai chegar para você, por exemplo, e vai falar assim: oi fulano, no meu caso, né, vai me chamar: oi Guilherme, tudo bem? Eu vi que você faz manutenção em dia de iPhone e tal, eu queria trocar minha tela, porque minha tela está ruim. Aí eu vou falar para ele: eu tenho a tela paralela e eu tenho a tela original, LCD original, remanufaturada com vidro trocado. Qual opção o senhor quer? Não, não é assim. Você precisa entrevistar o teu cliente, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa que ele conte a história. Por que é importante isso? Eu vou dar exemplo nesse caso desse cliente, como eu citei, que ele veio me chamando, pedindo, me dando o diagnóstico que era a tela. Ele vai chegar e vai falar: quero trocar a tela. Pô, o nome dele é Antônio. Mas seu Antônio, o que aconteceu? O que está acontecendo com o teu aparelho? Meu aparelho, meu iPhone não está ligando, não está aparecendo nada da imagem, mas o pessoal me liga e toca normal. Mas como que isso aconteceu, seu Antônio? Eu deixei o aparelho cair, estava em cima da mesa, ele escorregou, caiu no chão e a tela apagou e não está ligando mais. Tem que trocar a tela. Não, seu Antônio, eu preciso identificar o problema antes. Posso verificar? A gente marca um horário direitinho, eu vou até o senhor, verifico, coloco outra tela para poder ver se realmente é a tela, porque pode não ser a tela ou não ser somente a tela. Você não vai conseguir fazer o checklist antes para verificar, então tem que explicar tudo para o teu cliente. Você vai lá, vai chegar para o teu cliente, vai falar: vamos lá, seu Antônio, agora a gente vai desmontar o seu aparelho. Vai tirar o módulo frontal, vai colocar outro e vai verificar se realmente é só o módulo frontal. Quando colocar, realizar o checklist. Por quê? Se você já chegar e falar: bom, seu Antônio, na primeira conversa lá no princípio, no início, ele chegar para você com um diagnóstico, dizendo que é a tela, e você chegar para ele e falar: a tela é tanto, pronto, você já está na cabeça dele, é só a tela. Ele não entende. Então ele vai chegar lá, e quando você colocar outra tela e não for, tem gente que é tão leigo e tão meio sem informação, vamos botar assim, que ele vai chegar e vai virar para você: não, mas era só a tela, por que você está falando que tem mais problema? Então você acarreta o problema para você. Vira uma responsabilidade, vira meio que uma obrigação você resolver o problema. E não é assim que funciona. Você precisa diagnosticar. Então, antes disso, vai e entrevista o teu cliente. Pode ser pelo chat, pelo direct mesmo, pelo telefone, pelo WhatsApp, por onde ele estiver te procurando. Antes de tudo, perguntar o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo simples. Esses dias eu cometi esse erro, mas como eu já tenho uma experiência, quando eu vi o aparelho, opa, esse aparelho aqui está com um probleminha aí no diodo, que é responsável pelo backlight. Então, eu já olhei ali antes de desmontar e avisei o cliente. Por quê? Vou dar exemplo. Eu fui trocar uma frontal de um 6S Plus. E esse 6S Plus, ele estava com uma mancha na parte superior. Não é uma mancha, na verdade. Na cabeça do cliente é uma mancha. Até que esse cliente que eu fui atender, ele entendia um pouquinho do assunto, ele pesquisou, ele não era leigo. Então ele já entendia e tinha uma noção do que poderia ser. Então, antes de eu desmontar, eu avisei a ele já sabia do que eu estava falando. Porém, tem cliente que não sabe, tá? O problema dele, na verdade, não era o módulo frontal. O problema dele estava na placa. Então, eu não perguntei para ele o que tinha acontecido. Eu cometi o erro de não entrevistar esse cliente e fui direto. Cheguei lá, ele resolveu trocar o módulo frontal porque ele estava com uma paralela, para poder pelo menos melhorar um pouco o brilho, né? Para dar mais claridade. E ele acabou trocando a tela mesmo assim, mas não realizou o serviço da placa. Se você não faz esse tipo de entrevista, você vai cometer um erro, você vai perder tempo, você vai perder cliente, você vai acarretar responsabilidade que não é sua. Então, quando você está começando, você não entende muito, você acha que a culpa é tua, que você danificou alguma coisa, e não é assim, tá? Pessoal, nesse caso aí da mancha, né, da escuridão do brilho do módulo frontal, no caso do 6S Plus, se você vai lá, leigo, não entende muito ainda, vai colocar outra frontal, ele acende normal e daqui a pouco aparece a mancha no seu também, você vai até achar que está queimando a sua frontal, mas na verdade não é. Então, antes de ir, você dá uma pesquisada, me procura, me pergunta, fala o que está acontecendo, que eu te digo todos os detalhes, tudo direitinho, para não ter erro. Como esse problema, esse defeito, existem vários outros.
Então, normalmente você precisa entrevistar o cliente para entender o que está acontecendo para não ter problema. Para, se for somente o módulo frontal, você ir lá e realizar a troca do módulo frontal. Beleza? Então, fica ligado aí, entrevista antes, vê direitinho, qualquer dúvida, vem e me pergunta. Valeu, forte abraço.